Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje é uma noite especial, né? Noite de festa. Mais um filho da Casa dos Espíritos aí, né? Estreando. Então é com muita alegria que a gente recebe a cada um de vocês. Devido a esse movimento, né? Que vai ocorrer aqui no salão, essa festa, o nosso passo hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser aqui no salão, então vai ser como de habitual, os domingos, cada um receber seu passe separadamente, né? Nós faremos um trabalho diferente, a equipe espiritual estará administrando esse passe de uma outra forma, tá? Então vocês não precisam ficar ansiosos, todo mundo será tratado, sim. Por uma medida de segurança, a gente fecha o portão às 19h15. Se alguém precisar realmente sair, pode procurar a mim ou algum dos trabalhadores uniformizados, né, que a gente abre o portão para vocês. A gente pede que durante o tempo de permanência aqui na casa, não façamos o uso de cigarros, nem mesmo na parte externa, né? Apesar de ser uma casa muito alegre, isso aqui é um templo para a gente, esse espaço aqui. Então vamos manter aqui essa vibração boa, essa energia legal, beleza? Bom, eu vou chamar a Célia, que foi pega de surpresa ali, né? A gente tem que aproveitar. Ao invés da leitura, ela vai recitar uma poesia para a gente. Boa noite, gente. Casa de Everilda e Casa de Everilda, né? Assim, a primavera. Eu sou a primavera. Está limpa a atmosfera e o sol brilha sem véu. Todos os passarinhos já saem dos seus ninhos, voando pelo céu. Há risos na cascata, nos lagos e na mata, na serra e no vergel. Andam os beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. Dou vida aos verdes ramos, dou voz aos gaturamos e paz aos corações. Cumpro as paredes de era, eu sou a primavera, a flor das estações. Olá, Rodrigo. Palavras nessa noite, que nós possamos ser envolvidos, Senhor, com teu amor, com a tua paz, e que possamos estar inteiramente aqui na casa de Everilda nessa noite. Eu vou convidar então, né, as mãos que quiserem chegar essas palavras ao abduzidos. Robson Pinheiro, fundador da Casa de Everilda Batista. Por favor. Boa noite, gente. Eu estou encarnado, não sei se vocês sabem disso. Aí eu gosto de uma boa noite bem consistente. Boa noite. Boa noite. Quero avisar vocês também, para quem está fazendo tratamento na casa, que o tratamento não está suspenso. A equipe médica e espiritual está presente e exatamente na metade da nossa palestra em diante, eles já vão passar por vocês já para ministrar o passe invisível e no final estaremos com os médiuns como intermediários deles para transmitir as energias para vocês. Só num formato diferente, mas não deixando de fazer o trabalho da noite de hoje. Antes de começar, eu queria convidar os meninos para uma música, a fim de que possa alegrar o nosso ambiente mais ainda. Vamos aproveitar e fazer silêncio, fechar os olhos e rezar. Renova-me, Senhor.
Abduzidos. Quando a gente fala esse nome, muita gente acha estranho demais, né? Esquisito, porque através da mediunidade e do espiritismo se trata de assuntos como estes. Não sei se vocês têm hábito de estudar os livros de Allan Kardec, mas Allan Kardec inseriu no Livro dos Espíritos mais de 15 perguntas a respeito da vida em outros planetas. Inclusive existem nos livros de Kardec descrições pormenorizadas da vida em Júpiter e em outros mundos também. Kardec era extremamente interessado em saber como se dava o relacionamento dos seres entre os mundos do universo. Então, para ele era algo completamente natural, tanto que ele inseriu em um dos itens básicos da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados como algo perfeitamente compreensível e aceitável na época. Mas, para entendermos a respeito do livro Abduzidos, nós temos que entender o projeto do Espírito Ângelo Inácio a respeito desta série que ele deu o nome de Crônicas da Terra. Eu gostaria que você passasse um slide. Hoje o meu controle remoto chama-se Rosinha. O Ângelo, ele tem uma característica como escritor. Eu não sei se atrapalha, podemos desligar essas luzes, porque ela esquenta demais aqui na frente, essas coloridas. E aqui está exatamente abençoado o clima, não, né? Não, é só essa de cima aqui, ó. Essas coloridas, as demais não. As outras, se desligar as outras, não vai dar para gravar. Por favor, as outras podem permanecer ligadas. Bom, quem está habituado à leitura dos livros de Ângelo Inácio, tem gente que assusta porque a gente quer, na maioria das vezes, ler um romancezinho com princípio, meio e fim. O Ângelo, ele sai desse estilo literário, que é muito comum no movimento espírita. Ele faz uma literatura da forma como ele fazia quando encarnado. E é muito comum o Ângelo, quem já leu Legião, principalmente a trilogia Reino das Sombras, e depois Filhos da Luz, e outros livros mesmo, o Ângelo começa uma história pelo fim da história. Depois ele volta para o meio, ele avança mais um pouco, retorna outro tanto. E ao invés de fazer um tipo de literatura em que dá resposta às pessoas, às suas dúvidas, o grande objetivo de Ângelo Inácio e dos espíritos que, de uma maneira geral, nos puderam os trabalhos, não é dar respostas, mas é levantar questionamentos. Se você dá resposta o tempo inteiro, as pessoas se acomodam e ninguém trabalha, ninguém estuda. Todo mundo se acomoda porque vai ter alguém, um espírito, quem quer que seja, que vai dar resposta às suas dúvidas. O Ângelo, ao contrário, cada livro que se lança, ele deixa dúvidas. E não espere que ele vai responder essa dúvida no próximo livro, não. 4 ou 5 na frente, ele começa, em cima daquela dúvida, desenvolve outro livro, que suscita mais e mais dúvidas ao leitor. E certa vez eu perguntei por que isso. Ele falou: o nosso projeto é a formação de livres pensadores, e não de seguidores. Quando você dá resposta, você tem seguidor. Quando você levanta dúvidas, você tem livres pensadores, porque a pessoa é obrigada a estudar, formar juízo próprio, ideia própria, nem que seja estudar para combater aquele autor, mas ele é obrigado a estudar. Isso facilita. Então, primeiramente, a gente tem que ver na literatura do Espírito Ângelo Inácio esta característica, que ele vai e volta na história várias vezes, de maneira que obriga o nosso pensamento a dar várias revoluções. Uma outra característica que temos na literatura de Ângelo Inácio, e esse livro, quem não leu, vai ter essa noção também mais intensa também, é que quando você vai ler um livro, um romance de Ângelo, a impressão que você tem é que você está dentro da história, você consegue sentir o cheiro, as cores, os detalhes. Daqui a pouco você fala: peraí, eu estou no meio da história? O que está acontecendo comigo? E eu não sei se isso é só uma característica do Ângelo ou da metodologia que ele emprega para escrever os livros. Até 2006, quando eu psicografei o livro Legião,
A minha psicografia ela se passava de uma determinada maneira. Com Legião, inaugurou uma forma totalmente diferente da psicografia com Ângelo Inácio, que ainda hoje permanece diferente dos demais espíritos. Até 2006 eu psicografava de maneira automática e os espíritos iam escrevendo e, em geral, eles me pediam para apagar as luzes, para escrever e só ler no final, para eu ter uma noção do que foi escrito. No Legião ocorreu um fato um pouco incomum, que foi um período em que eu não estava bem de saúde, como se existisse algum em que eu estivesse bem, né? Isso é uma coisa, uma contradição, né? Mas lá especialmente, né, o pessoal mais próximo de mim se lembra que foi aquele período que eu fiquei 9 meses de cama e que nesse período eu estava com muita dor e os medicamentos não funcionavam. O Ângelo ficou próximo de mim, eu morava ali no Minas Brasil. Ele ficava assim, pulando de um lado para outro, incomodado, e eu com muita dor. Ele falava assim: Robson, eu chamei Bezerra de Menezes para dar uma olhada em você. Ele nem quis olhar. Ele falou: você não vai morrer com isso, não, porque ele não tem tempo para isso. Aí eu chamei o José. José olhou e falou assim: deixa, ele vai encontrar um jeito de curar isso, porque já tem plano de saúde, os médicos da terra resolvem. E eu estou desesperado, eu não sei o que fazer para te ajudar, porque eu não sou médico, eu sou espírito, mas não médico. Eu falei assim: bom, a melhor maneira de ajudar é você sumir da minha frente, porque aí, se eu não olhar para você, eu não fico ansioso. Eu já tenho que lidar com a ansiedade da dor e mais com a ansiedade de te ver para lá e para cá. E aí ele me propôs uma coisa. Ele disse: olha, eu posso adiantar um processo, que eu tenho que escrever uma série de livros, e vou tentar ver se com isso eu distraio o seu cérebro, porque dor é uma impressão do nosso cérebro. Ela não é real. O seu cérebro tem uma impressão que incomoda, para você vai, através do sistema nervoso, e você procurar o recurso para resolver. Ele falou assim: existe um jeito de distrair a atenção do seu cérebro para o incômodo que você chama de dor. A gente tem cadeira aqui na frente, tem fantasma sentado, mas vocês podem sentar em cima que não atrapalha não. E aí a Ângela falou assim: eu vou desdobrar você e vou levar você para as regiões inferiores, onde eu vou com os guardiões. Enquanto você está desdobrado, vendo a história, ao mesmo tempo eu estarei psicografando aqui. Então eu vou ficar em dois lados e você o tempo todo lá. Você vai se envolver tanto com a história que não vai perceber a dor que está ocorrendo. A dor não vai passar, só que você não vai percebê-la nessa intensidade. Então vamos tentar fazer, mas como fazer isso? Porque eu não podia levantar a cama. Eu ficava deitado, de barriga para baixo o tempo inteiro. E aí o Marcão teve uma brilhante ideia, eu conversei com ele e com o Léo. O Léo ia todos os dias fazer um curativo em mim. Uma cirurgia ficou aberta há 2 anos, não fechava de jeito nenhum. Aí ele pegou e falou assim: Robson, o único jeito que tem é a gente arranjar uma coisa para pôr debaixo aqui de você. E arranjaram um anteparo para pôr aqui debaixo. E deu 2 almofadas debaixo dos braços. E o computador na frente, então eu ficava deitado. A minha cadela em dia rodando de um lado para outro, né? Ele está no céu dos cachorros, né? No nosso lado dos cães essa hora. Ou reencarnada na outra indira que eu arranjei. E aí eu ficava deitado com alguma coisa segurando aqui, debaixo dos braços, e pronto, eu desdobrava e o Ângelo escrevia. O livro Legião foi escrito em 10 dias que ele escreveu o livro, né? Lógico que não escrevia direto, né? Então tinha que parar, a situação que eu tinha, ia no médico toda hora, e a gente me atormentava no passe, essas coisas que o espírito adora fazer, rezar, pode abandonar o corpo, a gente arranja caixão para você, pode limpar, essas coisas, bem esperançoso. Sei que assim foi escrito, mas isso marcou uma etapa nova na psicografia, que foi o fato de eu escrever enquanto desdobrava, que antes eu não desdobrava para escrever. Eu lembro que quando a minha mãe psicografou o livro dela, a Vereda Batista psicografou o livro, ela colocou uma pulseira no meu braço, e essa pulseira projetava na minha frente a história, mas eu não saía do corpo, eu via enquanto ela psicografava. O Ângelo inaugurou diferente. Não, você vai no local onde está acontecendo a coisa, enquanto isso eu escrevo através de você. E de lá para cá foi esse o projeto de Ângelo Inácio. Atualmente eu acho que ele é mais sinistro do que era antes. Ele prefere os momentos que eu estou doente para escrever, porque ele diz que no momento em que eu estou com o corpo enfraquecido,
Eu estou falando isso para vocês entenderem o processo da psicografia de livro, né? E entender o projeto deles. Com o corpo enfraquecido, os laços que prendem o perispírito ao corpo ficam mais frouxos, mais fáceis, mais voláteis. Quanto mais fraco fica o corpo, mais fácil você sai dele, com muita facilidade. Então, nesse momento, é o momento que ele acha por bem escrever muito e mais rápido. Hoje, o Ângelo escreve, ele pega o laptop, coloca aqui no braço, coloca uma música alta, por conta própria, um rock, que eu odeio, mas ele gosta, me leva para fora do corpo e ele vai escrevendo e batendo papo com as pessoas e andando para casa fora escrevendo. E aí ele escreve rápido, do jeito dele. Quando eu estou com a saúde mais ou menos, igual atualmente eu estou. Se eu estiver bem de saúde, não, aí ele senta direitinho, mais lento, mais devagar, mas mesmo assim ele vai escrevendo enquanto vai conversando com um e com o outro, e isso não interfere em nada no processo da psicografia. Então é um fator diferenciado. Enquanto José Kleber, para escrever, ele exige que eu fique sozinho, quieto, no canto, retirado. Alemão é mais emburrado, ex-nazista é pior ainda, né? Aí, não, você fica sozinho, quieto, no canto, e aí eu vou escrever com você. O Arthur já é lento demais, é um espírito mais suave, lerdo, quase baiano, assim, sabe? Então, na hora do Arthur escrever, pode esquecer, não vai terminar tão cedo. Cada um guarda a sua individualidade característica. Mas, especialmente, tem alguns espíritos que a gente tem uma afinidade maior. Por exemplo, Ângelo Inácio, José Kleber, Arthur e Pai João de Aruanda. Sinceramente, até hoje eu fico assim, quem que está escrevendo através de quem? Será que eles estão incorporados em mim ou eu neles? Porque o pensamento passa com tal facilidade, emerge no pensamento, que eu estou desdobrado e falo assim, peraí, eu estou desdobrado mesmo? Ou eu estou desencarnado e o Ângelo encarnado e eu incorporado nele escrevendo? Enquanto o desdobramento me dá umas dúvidas assim, de tão unido que fica. Então, eu tenho que voltar para ver se meu corpo está vivo. Aí eu vou, você está vivo, pode deixar, você está vivo. Ele fala assim comigo. Não, eu tenho que levantar para urinar, Ângelo, senão eu não sei se eu estou vivo. Eu falo, você não precisa urinar. Você está vivo, você está desdobrado. O pensamento transita com essa facilidade, que aí você não sabe para quem está escrevendo através de quem. Devido a uma ligação mais intensa com o espírito. Esses livros dessa trilogia, dessa série toda, também foram escritos neste formato de ligação com o pensamento de Ângelo Inácio, né? As pessoas que estão próximas aqui já viram algumas coisas que quem é do colegiado uma vez deve ter visto aqui, que o espírito estava, enquanto a gente estava cantando, olhando para aqui, eles com a mão para trás escrevendo, e a gente olhando para lá, e quando olhou estava escrevendo em inglês, uma língua que eu não domino. Aí teve que chamar a Glaucia para ler, depois o William para ler, para saber o que estava escrito. Mas isso não é todo o espírito que consegue fazer. Não é característica de todo o espírito. Depende de algumas circunstâncias que a gente oferece para que eles façam o trabalho. Bom, quanto ao fenômeno da escrita, é mais ou menos visto, com leves variações. Mas aí o objetivo da obra, a gente faz, poxa, abduzidos. Por que esse nome? A palavra abduzido está muito ligada à ufologia, à interferência de seres extraterrestres. Mas é uma palavra que a gente encontra sob outra tradução na própria Bíblia, com o nome de arrebatamento. Os arrebatados, fui arrebatado em espírito. É a mesma coisa de ser abduzido. E só o fato da Bíblia falar, no livro do Apocalipse, capítulo 1, fui arrebatado em espírito, significa que também pode ser arrebatado em corpo, e não somente em espírito. Se fosse possível só em espírito e mais nada, então eles falam assim, fui arrebatado. Paulo de Tarso, ele, em algum momento, ele fala de si próprio, de uma experiência que ele teve abduzido. Depois do encontro nas portas de Damasco com Jesus, em algum momento, ele se retira para estudar, porque ele era perseguidor e passou a ser defensor da causa do Cristo. E algumas coisas ele não podia aprender no corpo. Ele teria que aprender fora do corpo. Não dava tempo. O trabalho que tinha para ele fazer era violento. Ele foi o grande desbravador do Evangelho.
Ele fundou 7 grandes igrejas na Ásia e depois foi para a Europa fora, para a Espanha, para aquela região toda, fundando igrejas como nenhum outro apóstolo. Então não dava tempo dele aprender com processos habituais. Aí Paulo escreve da seguinte maneira: conheço um homem, ele estava falando de si próprio, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Eu só sei que ele foi arrebatado em espírito até o 3º céu, e foi-lhe dado ver e ouvir coisas indizíveis que ao homem comum não é dado saber. Então ele teve a oportunidade de beber do ensinamento direto do plano superior. Só que ele tinha dúvida. Essa dúvida que eu falei com vocês, quem está escrevendo através de quem? Eu estou incorporado no anjo ou o anjo em mim? É o José, porque, peraí, quem é que está? Eu estou morto e o José encarnado eu incorporei nele? Na hora do trânsito, dependendo do Espírito, o Paulo inventou alguma coisa quando ele fala assim: conheço um homem que foi arrebatado em espírito, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei. Tem hora que o fenômeno transitava com tal intensidade que ele falava assim: eu não sei se eu estou encarnado ou desencarnado, se eu estou vivo ou se eu estou morto, eu sei que eu estou fazendo isso. Porque a intensidade da coisa e a vivacidade das cores, das situações é tão intensa que você fala assim: onde eu estou? Quem sou eu? Aí quando você sente uma dor, aí você fala assim: eu estou vivo. Não tem alguma coisa doendo lá, senão eu estou vivo, né? É um bom sinal. Mas aí eu queria ver com vocês, nesse livro, O Fim da Escuridão, Ângelo Inácio, ele fala a respeito do momento de reurbanização extrafísica do planeta Terra, mas dá a impressão para a gente que ele está começando do fim. A reurbanização, para nós espíritas, é algo mais dos eventos finais. Na igreja evangélica chama de eventos de escatologia, os tempos do fim. A escatologia é as coisas que ocorrem ou que ocorrerão no último momento da humanidade. Ângelo começa exatamente por aí. O que vai ocorrer, o que está ocorrendo nos últimos momentos da humanidade planetária, para que num próximo livro ele dá um salto quântico de nada mais, nada menos do que 600 mil anos antes de Cristo, para mostrar, se aqui ele fala de como as coisas estão ocorrendo agora em termos de escatologia, no livro Os Néfilins ele fala como que iniciou a história da humanidade, como que a humanidade do planeta Terra veio a existir. O grande problema é que quando a gente lê o livro apenas como um leitor comum, que está lendo uma história, é uma história a mais. Mas quem estuda o livro questiona muita coisa, inclusive questiona Deus. Aquela ideia de que tudo está absolutamente planejado, tudo está assim segundo a vontade de Deus, por isso que aconteceu isso. Ângelo joga isso por terra. Não está absolutamente planejado. Deu muita coisa errada, deu muita merda aqui no planeta Terra, coisa que não foi planejada. Tem muita coisa que diz assim: a Terra não é algo pronto e 100% planejado. Não foi. A Terra é um laboratório de experiências humanitárias, em sentido cósmico. E aí o que ocorre? Eles colocam 30 raças de espíritos dentro desse laboratório e falam: vamos ver o que vai dar isso aí. E é lógico que vai dar muita merda. Ele só coloca quem não presta. O que ocorreu? Nós vamos entender que o que ocorre em dimensão pequena ocorre em dimensão maior. O que ocorreu no planeta Terra, ou mais precisamente nas Américas, quando, da época dos grandes navegadores, quando os espanhóis vieram para aqui e resolveram colonizar o nosso continente. O que eles trouxeram nos navios? Ladrões, assassinos, a corja da sociedade. Eles queriam se livrar dessa turma. E realmente se livraram dos piores, né? Aliás, dos médios, os piores que ficavam nos tronos lá, governando, né? Aí mandaram para aqui. O que ocorre então a nível planetário? Vai vir espírito bom para a Terra? Não, vai vir essa corja que não prestava de cada planeta que foi escolhido. E vamos ver o que a Terra tem. Recentemente, no Colegiado de Guardiões
de São Paulo, o espírito Vatabe, eu acho que uns 4 meses atrás, deu uma mensagem, e foi muito interessante, depois a gente ouvindo a mensagem, ele falando da experiência que a Terra representa para os demais planetas. Ele fala que não é à toa que o céu do planeta é azul. Isso foi planejado, todas as cores que nós temos na Terra foram planejadas terapeuticamente por Jesus e pelos espíritos da sua estirpe, porque ele sabia que viriam espíritos doentes aqui na Terra. Ele colocou as matas verdes, porque o verde é curativo, e só vinha espírito doente aqui para a Terra. Ele movimentou os recursos da ciência astral para que o céu do planeta fosse azul, a fim de que pudesse acalmar os espíritos turbulentos que viriam ser degradados na Terra. Foi tudo planejado. O oceano azul ou esverdeado, dependendo do momento da atmosfera e da luz, também foi planejado para que as pessoas pudessem sentir saudades do lar, de onde eles vieram, do espaço, e se acalmar também. Tudo no planeta Terra foi milimetricamente planejado. O que não foi planejado são as reações das pessoas, porque aí depende de cada um. O investimento foi feito, e aí nós vamos ver nos Néfilins uma série de coisas que não foram dando certo na história nossa e outras que foram dando. Porque aqueles que a gente julga que foram os grandes obsessores espaciais também foram os nossos pais. Nós não existiríamos sem aqueles que nós chamamos de dragões. O Espírito Arthur fala que sem a interferência desses seres do espaço, é uma opinião dele, tá, gente? Qualquer um pode discordar. Sem a interferência desses seres do espaço na história do planeta Terra, manipulando geneticamente o gênero humano, nós estaríamos hoje, 2015 anos depois de Cristo, na mesma situação evolutiva que estão as tribos africanas. É o máximo que o ser humano chega sozinho. Sozinho. Por quê? Quem que ensinou a gente ciência, matemática, astronomia, medicina? Aprendemos onde? Na Suméria. Quais espíritos que estavam na Suméria? Os degradados que vieram lá de Nibiru. Os Anunnakis, que ensinaram os sumérios a desenvolver ciência, medicina, matemática, fazer cirurgias em crânios humanos. E recentemente a TV UOL divulgou crânios com aberturas milimétricas de cirurgias e instrumentos cirúrgicos, com materiais que nós não temos hoje. Sem eles a gente estaria ainda nas tribos, nas pradarias. Então, ao mesmo tempo que eles representavam o pior que tinha da raça deles, mas para nós foi benéfico que a gente está aqui hoje. Nós somos uma mistura de raças. A gente fala, poxa vida, aí o Ângelo pega num livro aqui que fala do fim da escuridão, o fim do domínio do mal. Nesse aqui ele volta o início, como a coisa começou, e aí no Agênere ele acorda todos nós para dizer que tem fatos ocorrendo na história do planeta Terra, fatos ocorrendo hoje na história do planeta Terra que a gente não está atento. Tem espíritos materializados. Kardec falava dos agêneres. Aliás, foi o único que falou Kardec, e depois ninguém mais estudou a respeito do assunto da literatura espírita. E que tem seres materializados envolvendo na política humana. É um alerta que ele dá, olha, existe alguma coisa acontecendo aí e vocês não estão atentos. Nessa última viagem que a gente fez, eu e o William chegamos na semana passada de uma viagem em que a gente, sem querer, acabamos deixando mais um núcleo formado em Zurique, Gente, Suíça. Eu fui em tanto lugar, onde é que eu estou? Eu estou tonto, mas isso é sono, tá? Agora é sono. Eu estou alguns dias sem dormir direito, então estou perdendo a noção da coisa. E nessa viagem eu tive a oportunidade de chegar a Roma e nós fomos visitar todos os lugares onde o Agênere esteve. E foi a experiência mais tenebrosa que eu tive na vida, essa parte dessa visita.
Nós fomos na igreja onde o Agendere entrou, que descreve no livro Agendere, fotografamos lá. Eu fui com o nosso amigo Raul, que o Raul não tem religião. Na hora que ele chegou em frente à igreja, ele falou assim: Robson, você tem coragem de entrar aqui? E eu falei assim: nós temos que fotografar, Raul. Ele falou assim: eu não estou aguentando. E olha que eu não acredito em nada disso. Eu falei assim: vamos entrar. Gente, a coisa mais tenebrosa que vocês... O chão da igreja, aparentemente, é madeira preta. Só que abaixo da madeira, era toda revestida de crânios, de caveiras. Toda a igreja é revestida de crânio e vem a madeira preta por cima. E a igreja toda de madeira negra, incrustada com ouro. Mas forma aquele ambiente tenebroso. Eu falei assim: meu Deus, o que é? Como é que você consegue ficar num ambiente desse? E fomos no Museu das Almas, que é anexado, que o Ângelo descreve. Para mim, desculpe, eu fico um pouco emocionado, é uma coisa que arranca emoção e lágrimas, não pelo local, mas porque nós descobrimos esses lugares abrindo o livro do Agendere, na descrição do Ângelo Inácio. O Ângelo fala que é na rua tal, na esquina tal. Vamos lá? Vamos. Os dois, sem nunca ter ido a Roma, vão procurar. Vamos. Chegou lá, está exatamente o nome, a rua tal, a esquina tal, desse jeito. Aí está falando que subir na escadaria aqui tem isso. Entra à direita da igreja e tem o Museu das Almas. Entramos, estava lá o Museu das Almas. Apesar do pavor que deu na gente, fotografamos tudo que nós vamos disponibilizar na internet, num e-book só de fotos, com uma descrição de todos os lugares. Quando fomos para o Vaticano, aí o Ângelo falou assim: vai aqui pela esquerda, fica em frente ao Vaticano e vai pela esquerda, siga esse corredor aqui. É aqui que o Agendere passa todas as noites que ele sai do Vaticano, para ele absorver fluidos, vampirizar fluidos das pessoas. O lugar, em termos de arquitetura, é maravilhoso, mas a densidade do local é algo assustador. Mas o emocionante é alguém que fala assim: puxa, está escrito aqui no livro. Aí eu falei: Raul, eu fotografei esse livro. Ele falou: então quem que foi? Sei lá. Eu disse: não pode ter sido, eu nunca vi aqui, olha aqui, olha a descrição. Aí ele: pode ser isso mesmo, olha o que está escrito ali, está falando aqui isso. Fomos lá no Termini, que o Ângelo descreve, onde Hermínia Loyola esteve, e onde os agentes se reuniram. Rodamos o Termini todo procurando. Ele fala assim: sobe a escada do segundo andar, onde estão reunidos, assim. Subimos a escada, cadê? Ângelo errou. Eu falei assim: pronto, agora ele errou. Aí o Raul: não, se tem alguma coisa errada é com a gente, nós não conhecemos isso aqui. Abrimos e pegamos o mapa. O Termini não era só aquilo. O Termini era um espaço de uns 1.800 metros quadrados. Nós estávamos no lado oposto. E uma chuva louca, né? E eu careca, espirrando, naquela cidade densa, horrorosa. Aí atravessamos o Termini. Aí o Raul com o livro na mão, o livro todo molhado. O livro Agenda. Temos que subir a escadaria, são tantos passos, isso e aquilo outro. Aí hoje ele falou assim: não é aí, é para aqui, é para a direita. Subimos ao local lá onde estava exatamente a descrição. Isso dá para a gente além da emoção de ver a coisa, a certeza de que o caminho é esse. E você vê a resposta visível. Aí quando a gente estava saindo de lá, o espírito Sérvulo Túlio, que é um dos guardiões que trabalha conosco, falou: quero que você vá agora para o Coliseu. Eu vou te mostrar a casa onde eu vivi com a Flávia e a Josefa, e onde eu preparava, onde eu fazia a seleção dos gladiadores. Eu falei assim: onde fica isso? Tá, é só 17 quilômetros de onde a gente está. Nós andamos em um dia 37 quilômetros. Nós contamos pelo marcador do relógio. Quando chegou a noite, a gente não sabia se a gente estava vivo ou se estava desencarnado, tanto que a gente não sentia mais o corpo, de tanto andar para fazer essa viagem mesmo, essa pesquisa histórica, biográfica e espiritual a respeito disso tudo. Foi uma das, apesar estou contando para vocês a parte boa, a parte sórdida a gente esconde, né? Tirando a parte sórdida, que são os desafios que tivemos, foi muito positivo voltar com todo esse material e falar assim: puxa vida. Aí esse amigo Raul, ele é espanhol, ele um jeito assim que na Espanha se xinga muito, fala muito palavrão. Eu adoro lá por causa disso. Se você não aprender a falar palavrão, você não aprende a falar espanhol. Aí ele pega e fala assim: Robson, que cunho é esse espírito? Que cunho? Aí, que puto, alguma coisa assim, sabe?
Que merda! Ele acerta tudo! Não é nada que ele não. E você não há nada. Então ele existe, né? Está ao seu lado, porque ele saiu correndo. Está ao seu lado, jogou alguém para um lado, você sabe correndo. Se volta, não me deixa sozinho, que eu não sei falar a língua desse povo aqui, não. Ele não quis saber. Porque para ele era assim, uma prova viva. Eu disse, não, eu quero estudar isso. Porque o Felipe está falando, o negócio está aqui, como eu dizer que o sujeito não existe? Isso é fantástico quando a gente trabalha com a questão espiritual e vai exatamente nos locais onde o Espírito descreve e vê a história viva daquilo. Vou poupar vocês do resto dessa história, que ninguém merece, só para quem está mais perto, né? Alguém me deu um copo, eu odeio batom, está todo sujo de batom, gente, por favor. Né? E não sou eu, porque eu não estou incorporado com vaginho, não. No livro, não pode deixar, meninas, fiquem quietas, aí já briguei aqui, ó. No livro Os Abduzidos, Ângelo Inácio, então, ele vem trazer uma realidade que, além de estar acontecendo nos dias atuais, de pessoas que estão sendo levadas pelos seres do espaço e retornando novamente para o seu contexto, espaço, tempo, ele começa a falar disso centenas, dezenas e milhares de anos atrás, mostrando desde a Bíblia todas as pessoas que foram abduzidas, ou os mais importantes. Quando ele mostra Enoque, que é um grande patriarca bíblico, Melquisedeque, Matusalém, que ninguém tem muita informação, Ângelo Inácio consegue trazer a história que a Bíblia não conta, e aí você vai entender coisas que você não entendia antes quando leu o Velho Testamento. Ele vai trazer coisas a respeito de Moisés, que foi abduzido. Todo mundo acha que Moisés morreu igual a todo mundo. Quando eles foram entrar em Canaã, saindo do Egito, 40 anos depois eles ficaram vagando no deserto e foram entrar em Canaã. Nesse momento não foi permitido Moisés entrar, e aparentemente ele volta e morre, mas ele foi abduzido. Mais tarde ele materializa, mais de 1500 anos depois, se materializa no Monte Tabor, junto com Elias, na frente de Jesus para conversar com ele. E Elias foi abduzido, e a Bíblia mostra a abdução de Elias, só que não explica os detalhes. A abdução de Ezequiel, que foi a mais fantástica história de atuação de discos voadores, Ezequiel descreve com propriedade no Velho Testamento o momento em que ele é abduzido e levado para uma estação espacial fora da Terra. Exatamente o momento em que os deuses, os astronautas antigos, estavam abandonando a Terra. Nesse momento eles levam Ezequiel junto com ele. E Ezequiel é um dos espíritos, um dos seres responsáveis, está encarnado em corpo físico numa estação próxima, ajudando neste momento na questão histórica, a transposição das eras aqui na Terra. Hoje eu trago isso com detalhes preciosos. Você passa aí para mim, eu fico animado e esqueço de passar. Então, se a gente for olhar a linha do tempo, o Ângelo começa a falar sobre a influência desses seres do espaço aqui na Terra. Para muita gente isso é algo absurdo, para quem gosta apenas de romances ou superfície, a superficialidade. Mas nós podemos entender apenas dando uma olhada na história das Américas, ou de todos os países que foram colonizados no mundo, seja na América, seja na África, na Ásia, onde quer que seja, que nenhum ser humano surgiu, brotou da Terra sozinho de uma hora para outra. O primeiro momento em que marca uma atuação intensa desses seres na Terra foi quando eles chegam aqui, o primeiro comando em 450 mil anos antes de Cristo, para procurar um elemento aqui na Terra, que nós conhecemos como ouro, que era essencial para manter a atmosfera deles, no planeta deles, que estava perdendo a atmosfera devido às guerras que eles fizeram. Eles iam criar uma película em torno do planeta deles e começaram a explorar vários mundos. Essa foi a desculpa física, a desculpa social, pela qual eles vieram para aqui pela primeira vez. Só que nesse comando vieram um grupo de pessoas
que não conseguiu, em hipótese alguma, retornar. Uma turma retornou e esses ficaram prisioneiros. E eles não tiveram como se libertar da psicosfera da Terra. 5.000 anos depois, que para nós é muito tempo, né? Só de civilização cristã nós temos 2.000 anos, para nós é muito, né? 5.000 anos não é nada para eles, porque a média de vida deles é de 28.000 anos. Uma criança deles tem 3.000 anos de idade. Aí você fala, mas por que essa loucura? Porque um ano na Terra não é o mesmo ano em Marte, não é o mesmo ano em Júpiter. Quanto mais afastado o planeta está do seu Sol, mais anos, o ano deles é diferente do nosso. O tempo é totalmente relativo. Em Júpiter, um ano é aproximadamente 220 dos nossos aqui. Um ano em Marte são 84 anos nossos aqui. Então, se uma criança tem 2 anos em Marte, significa que ela tem 168 anos de acordo com a nossa contagem de tempo. Cada planeta tem um. Por isso eles eram considerados deuses, porque o pessoal daqui, quando estava morrendo, eles estavam jovens. Aí vinha um pai do outro e falava, os deuses vieram, mas os deuses estão aqui, eles não morreram ainda. Eles eram seres mortais, porém com uma longevidade muito grande. A loucura, leia Gênesis, o livro Gênesis na Bíblia. Adão teve um filho chamado Sete, viveu 994 anos. Matusalém viveu 1359 anos. E pior que tudo, e não morreu, porque os deuses o tiraram da terra e levaram para o ar. Foi abduzido. Voltou para o mundo de origem. Melquisedeque, que Jesus inclusive fala dele, e Paulo de Tarso fala também, não teve princípio e nem fim. Ele simplesmente apareceu e desapareceu na terra. Significa que ele não era daqui. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio. Ou seja, os pais dele não eram da terra. Do jeito que ele apareceu, já apareceu adulto. E não teve fim, ele não morreu. Ele foi arrebatado, abduzido. A Bíblia fala disso. Como entender isso sem esclarecimento dos espíritos? A gente diz que a Bíblia está louca? Não, mas é real a história. Noé é um dos casos mais extraordinários que tem. Existe no livro de Enoque a descrição do susto que os pais de Noé tiveram quando ele nasceu. Porque Noé foi o fruto da união de um extraterrestre com a mãe dele. Ou seja, o pai de Noé foi chifrudo. Quando Noé nasce, ele assusta e procura o pai dele e fala assim, que houve? Porque esse menino não é da nossa raça. A aparência dele é diferente da aparência de todos nós. Ele tinha pele cinza. Aos 18 anos de idade, Noé não tinha pelo no corpo, os olhos grandes. Era a descrição de um grey, o extraterrestre grey. Era a união de um grey com a mãe terrena. E ele descreve a ação de Noé, e até o final dos dias de Noé, ele é considerado um cara estranho na sociedade dele, quando ele descreve. No livro de Enoque, vocês podem ler isso. Quem gosta de ler, a maior parte gosta só de ouvir. Lá no Colegiado de São Paulo, o pessoal fizeram assim, você tem noção como o pessoal está agindo? Eles contrataram uma professora de História Universal para dar aula para eles, para entender os livros de Angelo Inácio. Todos estão na aula de História. Sábado agora estivemos com eles, eles passando para a gente, vai ter um congresso que eles estão fazendo, de História Universal, que vai ser agora em novembro, inclusive o Colegiado de Belo Horizonte, quem quiser pode ir, e vai estar o pessoal do colegiado online também, para tentar entender o que o Ângelo traz. Aí eles contrataram professores, uma escola mesmo, normal, porque senão você vai dizer, como é isso? Isso aqui é pesquisar. Não, vamos a fundo. Tem um grupo que vai começar a estudar português, porque descobriram que não falam português e não entendem português. Isso é fantástico, o Espírito já falava isso há muito tempo. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ou ela pensa uma coisa e escreve outra diferente. Não foi ponto, nem vírgula, nem nada, você tem que adivinhar o que a pessoa escreve. Tem que estudar português e não trabalhar com mediunidade.
É porque a pessoa, você é médium, mas não se consegue nem comunicar entre a gente e comunicar com o Espírito. Tem que aprender a se comunicar aqui, para transmitir o pensamento deles, né? A gente, na ânsia de ser médium, esquece das coisas mais básicas. Pois bem, Ângelo Inácio, nesse livro, ele consegue mostrar, encadear tudo. Mas o que eu acho mais belo, ou contundente, não podia ser diferente, pela personalidade de Ângelo Inácio, é que ele fala a respeito da história oculta de Jesus, o lado de Jesus que ninguém contou. Como que foi o nascimento de Jesus? A gente fala que Maria teve uma concepção virgem, sem a união de homem. José foi abduzido. Ele tinha a mediunidade onírica. E a Bíblia conta isso, e a gente não sabe ler. E foi o momento em que ele é abduzido, levado para uma base, e aí quando ele descreve que foram anjos de Deus que apareceram para ele. Olha, há 2000 anos atrás, como que João Evangelista, vendo os caças da Segunda Guerra Mundial, como ele poderia descrever os caças da Segunda Guerra Mundial se não tinha nada na época dele para comparar? Está lá no Apocalipse. E vi grandes gafanhotos andando sobre a terra, trazendo dentes de leões, que é o quê? Aqueles dentes que eram desenhados nos caças da Segunda Guerra Mundial. Cabeças de homem, porque ele via os caças e via os homens dentro dele, mas não via tudo. Tinha aquela blindagem da cabine, ele via só a cabeça do homem. Então ele descobria gafanhotos com cabeça de homem, dentes de leões, voando e deixando uma bola de absinto caindo sobre a terra, que ela cai e produz um fogo que sobe até o céu. A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ele não tinha isso para descrever, tinha que falar que era um gafanhoto. José fala que eram anjos que ele encontra e que fala: José, sai daqui. E Ângelo vai mais ainda, ele começa a falar aqui, eu falo que começa porque ele não escreveu o livro todo, a gente não teve tempo para a edição sair. E o resto vai ser disponibilizado na internet futuramente. Eu fiquei meio chateado porque o Ângelo falou assim: olha, só sobre Jesus eu teria 9 capítulos a mais. Que o Estevão ajudou ele a escrever. Mas como o dia de editar o livro não dava tempo, editou do jeito que estava, e aí o William deu uma ideia. Porque não dá ideia do Ângelo, para ele terminar de escrever, o Léo faz a edição, e ele, em vez de fazer outro livro, a gente disponibiliza no site da editora. Todo mundo que comprou o livro pelo site da editora baixa o restante e tem a história completa, né? É o que a gente está fazendo. Mas o Ângelo fala uma coisa, que ele levanta uma hipótese. Se Jesus estava entre nós, encarnado, e Paulo fala isso, que ele estava em corpo físico, ele era em tudo semelhante a nós. Ângelo começa a questionar. Se ele era tudo semelhante a nós, e nós desdobramos quando estamos encarnados, o que fazia Jesus desdobrar? Na hora que ele estava dormindo. E Ângelo começa a contar essa história oculta, o que Jesus fazia todas as noites durante os desdobramentos dele. E será que ele veio só para os judeus mesmo, igual está escrito na Bíblia, e abandonou o restante dos povos da terra? Ou Jesus teria o poder de se projetar? Talvez vocês não lembrem, mas Allan Kardec fala da ubiquidade dos espíritos, a capacidade dos espíritos superiores de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E se Jesus era um espírito superior, ele tinha ou não essa capacidade? Tanto que a Bíblia cita algumas coisas, os judeus tentavam segurar Jesus e ele sumia do meio dos judeus. Várias passagens, principalmente Mateus fala isso. E Jesus sumiu no meio da multidão. Ele tinha capacidade de desmaterializar e projetar para outro lugar, quando fosse necessário. Tem uns 5 episódios na Bíblia em que Jesus simplesmente some. E ninguém fala para onde ele foi. E mais ainda, o que fez Jesus naqueles 3 dias que ele esteve desencarnado? Onde ele estava? Como espírito. Que o credo apostólico diz que desceu aos infernos. E ao 3º dia ele subiu dos mortos. E mais ainda, o livro de Mateus, o único evangelista, fala que quando Jesus ressuscitou, 500 homens, 500 varões misteriosos apareceram em toda a Judéia para falar da volta de Jesus. Que 500 eram esses? Eu não vou falar para vocês, porque senão eu vou adiantar a história do livro.
Eu acho que o anjo foi arrojado, mas mais ainda é o que ele não escreveu, que ele falou que vai completar agora. Esse livro, como é que ele surgiu? O anjo, em geral, ele faz sinopse do livro. Até um dia que a Luciana estava lá na casa de Léo, a gente estava preparando a segunda edição do Tambores de Angola. A gente não, o Léo e a Luciana estavam fazendo a leitura. E eu deixei meu computador em casa. Que uma das coisas que o Léo odeia é que quando eu vou à casa dele, eu fico atendendo o celular. Então nós custamos ter um momento para conversar. Se ficar por conta de celular, a gente não faz absolutamente nada. Desliga esse infeliz do celular e não atende ninguém. Principalmente Sônia Diniz. Porque em geral ela quer reunião. Se Sônia fala assim, Pinheiro, você pode saber que é 1 hora de telefone. Você tem que conectar, esquecer da vida, desencarnar, que vai ter reunião por telefone. Eu estou brincando assim, mas aí eu levo assim, desliga esse telefone. Tá bom, desliga. Aí é muito pequena a casa dele, super apertado. Se entrar 3 pessoas, os espíritos têm que sair, por um caso escrito a gente. De tão pequeno que é. E Luciana estava com ele lá, daí a pouco eu estou no celular mexendo. Aí ele olha para mim, Robson, de novo no celular, para o Léo, você não vai construir. Por quê? Não tem computador, não tem papel, não tem caneta, hoje está fotografando no celular. Como assim? Eu acho que o celular está aí. Para com isso, eu não consigo. Aí eu não dou minha mão, está no celular, então a gente fez a sinopse do livro todinho, enquanto os dois estavam preparando a segunda edição do Tambor de Angola agora, né? Fala com o anjo para te soltar. Fala, você. O capeta, seu inferno, me pegou de jeito. E não quer soltar. E não consegui. Enquanto ele não terminou, aí assim, entrega para o Léo, para ter a sinopse pronta. Hoje ele fez a mesma coisa, né? A gente chegou, semana passada, ele chegou da Europa e eu estava passando muito mal, muita dor mesmo. Aí eu fiquei 2 dias na casa de Léo e viajei para Bajâmia, lá para o João de Deus. E de lá para Campinas para fazer um tratamento. De Campinas, cheguei ontem, tipo 10 e pouco da noite, só que com deitar 2 da manhã. Teve essa coisa do horário também, né? Olha, são 2 da manhã. Falei assim, olha, vamos ter que dividir aqui, porque é só sua casa que tem ar-condicionado. O meu foi quebrado há 2 anos quase. Ele só sopra. Parece que tem uma nega dentro, sabe? Lá dentro. Mas não esfria nada. Só sopra em cima de mim. Eu achei que estou brincando, tá, gente? Não estou denegrindo ninguém não, mas não vai de nada ligar ar-condicionado. Aí eu fui para quando às 6 da manhã, eu levanto com dor de dor. Nossa, mano, de novo assim feliz. Não tem jeito, eu vou fazer sempre feliz hoje, você vai se inscrever. Ah, não, eu estou com dor. Eu falei assim, eu não vou tirar a sua dor, só vou usar a sua mão. É a mão que está doendo? Não. Então senta ali que ela vai continuar doendo do mesmo jeito o resto do corpo, mas a mão não. Aí eu fiz a sinopse de mais 3 livros. De 6 da manhã até as 9, está aqui, ó. Fala com o Léo, que esses são seus livros do ano que vem. E já estou com a sinopse de cada capítulo, cada nome de personagem, o que cada um faz, tudo direitinho. Fez tudo assim, nossa, e a minha dor? Mas agora vai com um analgésico. Ou seja, eu fui feliz, não tira a dor da gente. Quem pensa, né? Aí você fala assim, até a vizinha do céu, né? Ficou feliz. Opa, já sei porque nós vamos lançar o ano que vem. Assim, mal para mim, né? E essa risada infeliz aí não é com a Gira, não, é a Luciana, tá? Pois bem, tirando a brincadeira de lado, o livro Os Abduzidos também fala a respeito desse processo de Jesus. Mas uma das coisas que eu acho interessante, que eu nunca tinha tentado para isso, apesar de eu ser estudioso de Bíblia, eu gostar de Bíblia, é que hoje traz uma informação que eu achei extraordinária. É que a programação, veja como a programação de Deus, nem sempre ela acontece da forma como é planejada, mas ela acontece. O que me lembra uma mensagem do Exu Veludo, que está até na internet, no meu site, que ele fala a respeito de segurança, que eles fazem tudo para te proteger, mas depende de você se eles vão conseguir ou não. Depende da resposta humana. O planejamento para o nascimento de Jesus não era na Judéia, era no Egito, no reinado de Akhenaton. Por isso, Akhenaton foi o faraó que restabeleceu no Egito, conseguiu restabelecer, embora o período é curto, o culto a um único Deus, porque ele iria ser a pessoa através da qual Jesus iria nascer. Porém, Nefertiti, que era esposa de Akhenaton, só teve filhas mulheres.
Ela teve 6 filhas mulheres. E Akenaton era um extraterrestre. Descobriram a tumba de Akenaton. A cabeça dele é côncava, é alta, vendo aqui. É um dos faraós mais estranhos da história e que mais benefício trouxe para o Egito. E existe algumas tabuletas de hieróglifos que foram traduzidos da conversa dele com uma das filhas. E a filha perguntando: meu pai, por que nós somos diferentes dos outros? E ele fala: porque somos filhos dos deuses. Os outros são os filhos da terra. E por que o Senhor é rei nesta terra que não é nossa? Porque eu vim com a missão, minha filha, de preparar o caminho para que o homem das estrelas pudesse voltar aqui também. Akenaton veio com essa missão. Como Nefertiti não pôde ter filho homem, ela propôs a Akenaton que ele pudesse utilizar uma das suas concubinas. Ele tinha 400 concubinas. Ele nunca transou com nenhuma delas. Sempre foi fiel a Nefertiti. Mas precisava de um descendente masculino, porque os cromossomos que definem a sexualidade vêm do homem e não da mulher. Então ele precisava ter um filho homem, para que através desse pudesse mais tarde vir Jesus. Aí Nefertiti procura. Ele fala assim: por que você não toma uma das concubinas? Porque eu não tenho capacidade de ter filho homem. Já era a 6ª filha mulher. E ele chama Kia, que é uma das suas concubinas, que foi descoberta recentemente o túmulo de Kia, junto com Tutankhamon, que era filho dele. E aí Kia tem Tutankhamon. Na verdade, o nome antigo era Tutankhamun, porque o pai era Akenaton. Mais tarde, Akenaton reencarna. Não posso citar o nome dele, mas é como uma grande personagem que fundou um movimento filosófico e espiritualista nos Estados Unidos e ressuscitou tudo isso na Europa e tudo mais. Reencarnou. Mas Tutankhamon foi esse filho. Só que Tutankhamon, o que ele fez? Ele voltou novamente e desfez toda a revolução e a reforma filosófica e religiosa do pai, e eles voltaram a adorar vários deuses. O Egito então passou a não prestar mais para o nascimento de Cristo. O que eles fizeram? Levaram José para o Egito. Vocês devem assistir o pastor Pedir mais cedo, lá na Record, né? A história de José no Egito. Foi como uma forma de preparar geneticamente para mais tarde Jesus nascer na Galileia. Mudou completamente o destino, o local onde ele nasceu. Davi, aí os extraterrestres falaram: nós temos que ter alguém que tenha esse tipo genético. Fizeram várias abduções ao longo da história e descobriram um pastor que não valia nada, mas ele tinha um tipo genético, que era Davi, o futuro rei Davi. Todo mundo fala: eu canto como o rei Davi. Ninguém fala assim: eu mato como o rei Davi, eu roubo como o rei Davi. Ele era ladrão, era assassino, era tudo isso. Ninguém fala as coisas ruins, né? Basta ler o livro de Reis, 1º e 2º Reis, vocês vão ver a história terrível dele lá, como é que era. Mas aí fala assim: era um homem piedoso, religioso e assassino. Tanto que mais tarde ele encarna como Hitler. Aí o que ocorre? Davi tinha um tipo genético necessário. E eles aprimoraram o tipo genético até que nasce José, pai de Jesus, 14 gerações depois. José, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Porque tinha o mesmo tipo genético, que foi aprimorado ao longo de 14 gerações que os extraterrestres estavam aprimorando. Não, vamos aprimorar esse gene, vamos aprimorar essa informação do DNA. Porque Jesus não podia nascer através de qualquer um. Tinha que ter um aprimoramento para que o corpo de Jesus fosse tão especial quanto ele é especial. E aí eles chegaram à conclusão: não tem jeito somente do tipo genético masculino. Nós precisamos de uma mulher que seja especial, que tenha também esse tipo genética, à altura do espírito que vai nascer, que não tinha na Terra, no planeta Terra. Começaram a sondar no espaço e encontraram na constelação de Sírius os espíritos virginais. E veio Maria de Sírius para a Terra, fez uma modificação genética em Ana e Joaquim, e nasceu dos dois, já com um tipo genético e com conhecimento de manipulação genética para produzir um corpo especial daquele que é Jesus. E hoje nasce os detalhes todos no livro.
Então, só por isso, já dá para você falar assim, poxa vida, tem que ler essa coisa aí para mim, que seja para combater o Ângelo, né? Que seja para combater o Ângelo. Mas aí você vai entender por que precisou de 14 gerações, de Davi até José, para Jesus nascer. É porque houve um apuramento genético. Jesus não podia nascer filho de qualquer pessoa, com tendências genéticas negativas. Então eles tiveram que apurar isso ao longo dos séculos. E isso eu acho fantástico, extraordinário, né? Este é Ângelo Inácio, no livro Os Abduzidos, que tem para vocês muito mais do que isso. Estou fazendo um resumo da história, né? E por fim, Ângelo chega à era atual, onde muitas pessoas foram abduzidas, e até Ângelo esclarece, nem sempre a abdução é somente física. Ela ocorre a nível perispiritual. Você é abduzido perispiritualmente. É retirado do corpo, é preparado do outro lado e volta para o corpo também, já com as devidas modificações, se assim for necessário. Aí a gente vai entender pessoas com personalidades distintas, não especiais, porque não existe gente especial, no sentido que nós damos ao termo. Por que essa pessoa, de um momento para outro, explode na paranormalidade, a mediunidade, uma coisa aqui, outra ali, outra lá? Mas tem que ter uma explicação. Tem que ter houve uma modificação, uma preparação para alguma atividade. Não significa que ela seja especial ou seja melhor do que as outras. Não. Mas que precisa fazer um trabalho, e aí sim, o pessoal de cima tira do corpo, leva para lá, prepara geneticamente, modifica tudo, modifica o contexto do psiquismo dela, do corpo mental, volta para o corpo, e aí dá aquela explosão de paranormalidade, de mediunidade. Aí você vê pessoas que tem, por exemplo, Camille Mirabelli, que foi um médium mineiro extraordinário. Ele levitava a luz do dia. Até determinada época da vida dele, ele não tinha nada. Daqui a pouco começa a ver espírito, ouvir espírito, psicografar, pintar com os pés. Daqui a pouco ele começa a andar no meio da rua, vai levitando, produzir efeitos físicos à luz do dia. Uma pessoa com todas essas capacidades tem que ter uma explicação. E aí a gente vê Paulo de Tarso: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Sei que foi arrebatado até o terceiro céu. Os judeus acreditavam em 11 céus. O primeiro céu é a atmosfera, esse céu que você olha por cima. O segundo céu é onde estão os astros, né? Digamos, o universo de modo geral. O terceiro céu é o plano astral. Quarto céu, o plano mental. E assim, até 11 céus eles acreditavam. Quando Paulo fala, foi arrebatado, explicar, o terceiro céu é o plano astral. Ao segundo céu, que Ezequiel fala e que Enoque fala, para outros planetas. É o espaço. O outro céu é onde ficam os mundos habitados. Gente, não foi nada disso que eu planejei para falar com vocês. As meninas que estão ali com o slide, tem tanta coisa no slide, né, que eu não falei, e falei tanto que não está aí também, até porque o Ângelo está aqui ao lado e queria que eu... Aqui eu fico mais livre para falar do que o lançamento que eu fiz pela internet. Na internet eu tenho que falar exatamente aquilo que está ali, né? E aqui, como a gente está na casa da mãe, em família, pelo que a gente acredita, né? E é bom para a gente a ilusão, né? Acreditar. Aí eu fico mais livre para falar de outras coisas que na internet não dá para a gente falar. Mas o certo é que Ângelo Inácio também não encerra neste livro o histórico das Crônicas da Terra. Ele pretende mais uns 3 livros ainda, embora o próximo, que a gente está terminando a psicografia essa semana, o próximo livro não vai ser a continuidade desse, vai ser a continuidade do Tambores de Angola. Então, só para deixar vocês assim, eufóricos, é a história dos personagens de Tambores de Angola antes do Tambores de Angola. Antes da história do Tambores de Angola. O que ocorreu com eles antes daquilo tudo ali? É o livro que está encerrando essa semana a psicografia que está sendo editada, e é por isso também que o Leonardo não veio hoje, porque ele está já nos textos lá preparando para ele até 16 de novembro, esse livro tem que estar fresquinho, saindo da gráfica, senão não consegue levar para as livrarias a tempo do Natal. Mas o Ângelo pretende continuar esse livro, já temos a sinopse dos demais livros, só que como são livros mais complexos, esses livros dessa série, o Léo pediu o Ângelo para guardar até o ano que vem,
para escrever os outros, porque não dá tempo em 15 dias, 20 dias, o editor preparar os originais, né? Então, se um livro leva 4 ou 5 dias psicografando, ele leva 2, 3 meses preparando o original. E aí, ele falou assim, pede hoje, pelo amor de Deus, escreve agora o resto desse livro não, e põe um outro mais, adianta outro livro mais simples, para eu trabalhar, senão não dá tempo esse ano. Então, o ano que vem nós teremos a continuidade desse em algum momento. Fica aqui para vocês o lançamento do nosso livro Abduzidos e o histórico, né? Nós vamos ver que Ângelo faz uma passagem pelo tempo. E o objetivo agora também é escrever um livro sobre o guarda de Mujamar. Um livro sobre Vatabe, a história da vida deles e de outras vidas deles, o que levou a ser o que eles são hoje, para a gente entender fatores da história universal que eles estiveram entranhados e envolvidos, para a gente entender as questões que ocorrem no Oriente Médio, em vários lugares do mundo. Então, o Ângelo pretende trazer isso outra história. Quem já leu o Ângelo Inácio mais atrás, principalmente nos livros, se não me engano, no próprio livro que eu passei antes, O Fim da Escuridão, Marca da Besta, ele fala de um personagem que aparece e desaparece de vez em quando no livro, chama-se Apófis. Quem lê vai ter um livro só sobre a história de Apófis no Antigo Egito. Como foi a iniciação de Apófis e como que ele se desviou para o mal e o que foi mostrado a ele no plano superior quando ele foi capturado pelos espíritos por Eurípides Barçanufo e depois retornado para aqui. Então, existe um planejamento. Mas uma das coisas que eu gosto para encerrar os livros não são escritos à revelia. Vou sacar isso aqui e escrever. Não. Se formos observar, todos os livros, principalmente de Ângelo Inácio, já guardam a semente deles, o resumo deles, em cada capítulo do livro Gestação da Terra. Todos os temas desenvolvidos por Ângelo, Zartu já tinha escrito há muito tempo capítulos no livro Gestação da Terra. Então, Zartu já tinha feito um roteiro, sem a gente saber, ao longo dos anos. O Gestação da Terra é o roteiro que Ângelo utiliza para escrever. O que Ângelo faz apenas é uma pesquisa na mente das pessoas. Qual é o momento para eu pegar este tema e trazer? Assim como ele faz pesquisa também, que eu gosto mais de Ângelo, ele promete em tudo, e é bom ter gente do outro lado assim, que ele dá para a gente 2, 3 títulos para o livro. E fala assim, olha, eu fiz uma pesquisa na mente das pessoas, no momento é desse título aqui, ó. Fica melhor, mas vocês estejam livres para mudar. E isso facilita para a gente. E não é uma sacada que o Espírito tira e fala assim, vou tirar isso aqui e vou fazer. E uma coisa que me admira em Ângelo Inácio, não tem a ver com a minha mediunidade, mas com o Espírito, é a originalidade de Ângelo. Ele é muito original. Ele traz temas que outros espíritos não trazem. Embora tem muita gente que fica copiando o Ângelo. O Ângelo lança um livro. E aí o tema dá certo, aí aparece geralmente 1 ou 2 médiuns que tem, nunca sai desses 2, vou copiar a Ângelo e começa a copiar para ver se dá certo também, não vai avante. Nós temos copistas no movimento espírita. Isso é terrível. Tudo que a Casa de Everilda faz e dá certo, eles tentam copiar. Nós fizemos uma coisa, você está vendo, mas é verdade, sério. A gente lançou publicamente no Entre Médiuns de Santo André o colegiado de guardiões, colegiado online, e tinha gente anotando o tempo inteiro lá na plateia. 2 meses depois lançaram outro colegiado aí, copiando os detalhes do nosso. O povo do colegiado ficou, vão levar na justiça. Não, deixa, não vai avante, cópia não vai avante. Aí lançamos Água Viva, logo depois lançaram outra coisa semelhante. A clínica holística, aí começaram a falar, nós vamos fazer um hospital holístico. Não interessa, deixa o povo falar. Uma coisa é certa, o Ângelo é original. O Léo tem um jeito de falar que eu gosto muito, apesar de aparecer para as pessoas um pouco arrogante. Mas como a gente não é humilde, detestamos gente humilde, e eu gosto de falar assim, quer fazer melhor, vem, faz, em vez de criticar, faz melhor um pouco, que mostra a gente que a gente aprende. Não é assim? Ao invés de criticar, vem, faz. Não sei se vocês lembram que tínhamos uma propaganda na televisão anos atrás, da televisão Toshiba, sempre Toshiba, que falava assim,
os nossos japoneses são melhores que os japoneses dos outros. O Ângelo fala assim, o problema é que os nossos espíritos são melhores que os espíritos dos outros. E os outros tentam copiar os nossos espíritos, mas toda cópia é imperfeita. Infelizmente, não dá certo. Então, eu estou querendo dizer assim, que o nosso Ângelo Inácio é melhor que os Ângelos Inácios dos outros. Pelo menos ele é original e traz temas que, embora resultem pedradas para o médium, mas a gente já está habituado a isso é muito bom. Quando o senhor começa a falar mal, é sinal que vai dar certo o trabalho. Se falou bem, não dá certo. Então falem mal, por favor, do livro, tá? O livro já foi um sucesso. Nesses meses atrás que nós começamos a entrar nessa crise existencial petista brasileira, financeira, começou a ter um grave problema no mercado de venda de livros. Por quê? Nós não investimos em cultura, geralmente. Mas na hora da crise, a primeira coisa que você tira é o livro. Então tivemos graves problemas na distribuição de livro no Brasil e no mundo todo. Mas no Brasil, principalmente, Saraiva, a Rede Submarino, as distribuidoras espíritas caíram assim, 70% na distribuição. Até vir o livro Abduzidos. Quando o livro saiu, a coisa pegou fogo. O Inácio, até a Saraiva falou assim, não vamos mais comprar livros espíritas, vamos consignar. Quando saiu o Abduzidos, nós vamos comprar. Aí fizemos a livraria online, que já tem gente copiando também. A livraria online foi um sucesso. É o Ângelo que está falando aqui, eu só não posso citar o nome de quem está copiando. E a gente está com vários projetos extraordinários, que em breve vocês vão saber aí, que é fantástico. A livraria online, a gente lança o livro com 10 palestras sobre o tema. E está na livraria, livrariarobinsonpinheiro.com.br. Ao invés de você comprar o livro na livraria física, entra na internet. Só que aí você vai, ao comprar o livro pela internet, na livraria Robson Pinheiro, que não é minha, tá? Eu só uso o meu nome, mas é a editora que administra, você tem direito a 10 palestras sobre o tema. Doutora Mônica Medeiros, que foi abduzida, uma médica de São Paulo, foi abduzida várias vezes, ela conta a história das abduções dela, 2 palestras extraordinárias. A doutora Margarete, cadê o livro que me faz me lembrar? Como? Margarete Áquila, ela é psicóloga e faz um trabalho com pessoas que foram abduzidas para fazer regressão e entender a mudança na mente das pessoas. Ela tem uma palestra que é disponibilizada junto com o livro. Nós temos também, quem mais? É o querido da Rádio Mundial, Wagner Borges, que trabalha com desdobramento, tem programa na Rádio Mundial, e ele fala sobre a abdução extrafísica, a abdução no perispírito. Nós temos aquele cara aqui, Ângelo Inácio, aquele cara chamado Ângelo Inácio. Ângelo Inácio também tem uma palestra que é disponibilizada na hora que você adquire o livro. Temos Alcione Giacomini, que trabalha há anos com pesquisas de seres extraterrestres, discos voadores, visitando todos os países onde tem manifestação extraterrestre. Ele faz uma palestra de arrebentar sobre ufologia e espiritualidade. Então tem muita coisa, na hora que você clicar lá, Robson Pinheiro, livrariaRobsonPinheiro.com.br, e adquirir o livro lá, você já baixa de uma vez todas essas palestras que você recebe. Se comprar na livraria física, na Saraiva, você não vai ter as palestras. É uma exclusividade que a gente está abrindo e que deu certo, e estamos preparando mais novidades para vocês. Fica aqui o livro Os Abduzidos. Dizem que no final os espíritos vão fazer desenho mediúnico. Vão mesmo? Ah, eu não vi nenhum aqui ainda não, só o Ângelo está atormentando. Então, se eu puder responder, querido. É o seguinte, eu comprei seu livro Népolis. Eu adorei a parte da cozinha. É a parte que eu mais gostei. É mais científica, né? É mais científica. A minha pergunta é o seguinte, no NEC, tem uma parte do livro onde apontam lá onde seria a Egúria, que se pode ser. Entendeu? E aí, um chega com a nave e o outro está
Sim. E aí, esse cara conversa com ele antes de não fazer essa pesquisa, e aí ele fala que provavelmente a Terra já tinha sido um laboratório Anterior a eles. Exatamente. E que supõe que seja o laboratório que deu origem a Lemúria. Sim. Você quer isso? Sim. Você vai encontrar, tanto no livro, qual é o nome do livro, gente? O A Gênese, quanto nesse aqui, um momento em que Ângelo Inácio visita uma das cavernas que tem no Himalaia, você lembra disso? E encontra 24 seres adormecidos durante milênios lá. Esses são os semeadores de vida, que visitaram a Terra 800 milhões de anos antes desse pessoal chegar. Mas não tem livro a respeito dele, nem sei se vai sair, porque Ângelo disse que tem pouca informação ainda e ele não se inteirou a respeito. Como Ângelo não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe de 148 espíritos, ele disse que ele tem que inteirar primeiro desse histórico para trazer algo. Quando eles chegaram lá, eles encontraram aquelas pirâmides, que não foram eles que fizeram, na Lemúria, isso que ocorreu. E eles falaram, pô, então chegou alguém antes da gente. Mas eles não têm notícia, foram aqueles que vieram semear a vida na Terra. E que nesse livro aqui você vai encontrar um tópico a respeito deles. Tá? Um pouquinho apenas. Na verdade, eu não comprei esse livro porque sou uma pessoa impressionada. E aí, é o seguinte, que tem aquela linha de fato, inclusive que era para fazer o mal, inclusive que era para fazer essa pesquisa da revolução planetária. Isso aqui Ângelo explica, nós temos dos dois lados. Tá. Aí, a minha pergunta é o seguinte, esse período aí que envolve a Atlântica, que chegaria até a atual nossa civilização, o período todo, aonde você falou aquelas pessoas da Bíblia, que foram... Sim, não, aí foi bem depois da Atlântida, isso. Foi bem depois. Vamos entender que pega esse bloco aí, pega da Atlântida até aonde nós estamos agora. Sim. Houve várias atribuições que são faladas. Sim. Na Bíblia, Aqui aborda esse período. Exato. Aí a gente pode compreender que isso fez com que a nossa civilização hoje desenvolveu a esse ponto. Exatamente. A minha pergunta é assim, seria na minha dúvida. Você percebe que agora há uma grande divulgação de pessoas que estão sendo abduzidas, que são pessoas de um modo geral comum. Todos são comuns. Assim, mas a gente sabe a história da África, aqueles outros eram abduzidos e tinham um propósito dentro do plano. Todos têm. Mas assim, o que atrai os extraterrestres na abdução? Não é a sua capacidade, mas é a sua carga genética, é o DNA. Eles estão atrás do seu DNA para fazer modificações neles. Tanto aqueles que estão no bem quanto os que estão no mal. Agora começar no lado do bem. Sim. Então, por exemplo, essas abduções que estão acontecendo agora, por exemplo, de carga genética, a gente tem que entender o seguinte, que eles estão fazendo uma comparação para uma próxima geração que vai passar da nossa para uma evolução maior. Sim. Vamos pensar assim, não sei se você entende os outros livros. A primeira manipulação genética que se tem notícia foi que os Anunnakis fizeram ali na Suméria e na África, com os habitantes das planícies africanas, o que gerou o Homo sapiens sapiens. Eles fizeram na época do homem de Neandertal, homem Cro-Magnon. Gerou aquele salto evolutivo que somos hoje o Homo sapiens. Agora eles estão pesquisando de novo para dar outro salto evolutivo, porque estamos destruindo a atmosfera da Terra, os raios gama estão bombardeando a Terra, os raios UV estão bombardeando, está tendo câncer e várias doenças. O nosso corpo não está preparado para a nova fase da Terra. Nós temos mudanças climáticas violentas. Nós tivemos ontem no Rio de Janeiro, 7h30 da manhã, 38 graus. Nós não estamos preparados para isso. Aí nós já estamos vendo, nascendo uma nova geração, as crianças cristal, as crianças índigo, que têm maior resistência física e maior acuidade mental. Nós temos hoje, por exemplo, nos colegiados de guardiões da humanidade da Europa, nós temos 12 agentes
que foram resultados de experiências genéticas com os pais deles, com paranormalidade extremamente avançada, para ajudar a humanidade agora. Então precisa de uma nova etapa de surto de progresso, porque sozinho a gente vai demorar muito. Nós estamos destruindo a Terra muito mais rápido do que nós estamos nos preparando para viver no ambiente destruído. Então eles precisam interferir novamente para modificar a carga genética nossa, aprimorar isso e surgir pessoas que para nós são especiais, as crianças índigo, crianças cristais, que estão surgindo agora, crianças com a mentalidade de jornada nas estrelas. O bebê já nasce e está brincando diretamente com o iPad, já nasce com o olho aberto, quase que ela corta o próprio cordão umbilical e sai andando, né? E se for gay, ela vira para trás e fala assim, cara, não gostei não, né? Aí está nascendo gente diferente. Só que para isso ocorrer, por evolução natural, você há de convir que é muito difícil. Por evolução natural, você acha que nós vamos resolver o problema do mundo com a evangelização infantil? Não vai resolver. Por evolução natural, nós vamos resolver o problema da humanidade falando de evangelho do jeito que nós temos falado. A gente briga entre nós e quer resolver o problema do outro planeta, do outro mundo, do outro país. Tem que acontecer uma interferência geral. E Deus utiliza desses que são emissários dele para interferir. Também assim, geneticamente. Mas nós temos uma interferência. Ângelo fala muito nesse livro, que todos os planetas do universo são colocados nele fatores de contenção de risco. Se a Terra for explodir, for fazer alguma coisa que prejudique todo o planeta, entra em ação na Terra um mecanismo divino que vai conter a humanidade, que seja para dizimar a humanidade, mas não vai permitir que a gente estrague mais do que tem estragado. Se nós formos estudar um pouco de astronomia, nós estamos no certo quadrante do espaço, na constelação de Hércules, num braço da constelação de Hércules, diretamente ligado à nebulosa de Andrômeda. Antes de Andrômeda, a 240 milhões de quilômetros de anos-luz da Terra, tem duas mini-galáxias, Andro-alfa e Andro-beta. Andro-alfa emite radiações letais o tempo inteiro. Só que tem uma nuvem chamada Nuvem de Magalhães, entre eles e nós, que absorve a radiação letal. Se a gente fizer alguma coisa na Terra que vai prejudicar os outros planetas, um vento solar tira a nuvem de Magalhães e a radiação de Andro-alfa atinge a Terra, queima toda a vida aqui. Deus colocou mecanismos de contenção em todos os lugares para impedir que a gente faça uma desgraça aqui. Mas antes disso, o que que faz? Faz uma intervenção. A mudança genética, preparando novas pessoas, novos espíritos reencarnando, pessoas com maiores disposições. A maior parte não são religiosas, porque os religiosos conseguiram estragar o ensinamento de Cristo. Os religiosos estragaram a doutrina espírita. Nós transformamos o espiritismo em religião. Se a pessoa não faz do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo, lógico, ela já é ruim. Então os religiosos são os primeiros a serem deixados. Deus está fazendo um trabalho com a humanidade toda, essa modificação. Nessas viagens que a gente tem feito, eu estou indo a cada 3 meses para fora do país, e a gente tem notado e conhecido pessoas com habilidades psíquicas especiais. Eu conheci uma menina, que ela tem, uma senhora, uns 30 e poucos anos, mas ela não desenvolveu, normalmente é o que ocorre conosco, nós, só vou resumir, não vou dar o nome. Normalmente nós desenvolvemos a nossa, só resumo, nós desenvolvemos a nossa glândula pineal até os 14 anos. Depois dos 14 anos, a glândula vai atrofiando. Essa senhora ocorreu o contrário. Depois dos 14 anos, a glândula pineal começou a desenvolver cada vez mais. E ela atrofiou o crescimento físico. Ela permanece com o corpo na idade de 14 anos. Porém, tem 30 e poucos anos. Em compensação, a mente dela desenvolveu habilidades mentais que parecem uma pessoa dos X-Men. Ela consegue, se olhar nos seus olhos, fixar, você vai ver exatamente o que ela quer ver. Quando eu conheci, veio uma loira.
Veio uma loira de mais ou menos 1,80 m e poucos de altura, bonita. Eu conheci em Lisboa. Aí a Hermina, uma amiga nossa, até uma personagem do Ângelo, falou assim: Marcos, olha para ela direito. Eu olhei, aquela loira bonita e tudo, daí a pouco eu comecei a fazer isso aqui. Sabe quando você olha através do fogo e começa a tremer? Começa a dar aquelas tremedeiras. Mas o que é isso? Você olha de novo. Era desse tamanho. Eu falei assim: ela olhou nos seus olhos. Se você não deixar olhar nos seus olhos, você vai ver ela desse tamanho. Mas se ela fixa o olho em você, você vai ver o que ela quer ver. A glândula pineal desenvolveu de tal maneira que desenvolveu as habilidades psíquicas, mas o corpo atrofiou. Ela vive a maior parte do tempo dentro de uma bolha, porque ela diminuiu a resistência física em comparação ao poder extrasensorial dela. Ela é da Grécia. E a gente tem um contato muito intenso com ela. E conheci mais 8 diferentes lá. Você fala assim: poxa, isso está acontecendo no mundo. E aí eu falei com a Hermina: graças a Deus eles não são espíritas, né? Ela disse: graças a Deus, eles são estrago para a humanidade. Porque nenhum deles são religiosos, mas são pessoas que estão fazendo mudança na sociedade, que estão atuando na sociedade. E a gente se encontra com muita frequência. Ou seja, você pode falar que isso é resultado da evolução natural? Não é. Mas a carga de DNA que foi modificada não foi dela, foi da mãe e do pai. A mãe dela, que foi abduzida aos 9 anos de idade, foi abduzida 19 vezes, porque quando ela tinha 9 anos de idade, os seres extraterrestres já sabiam que, mudando o DNA, a informação genética, ela teria uma filha com essa capacidade, e que a filha teria um senso ético muito grande com a humanidade. A filha não foi abduzida, foi a mãe, quando tinha 9 anos de idade. Pode falar que foi ela? Não, foi injusto. Alguém de fora, não, eu preciso de alguém assim, então vou trabalhar nos pais para ter esse filho. E aí esse filho que vai fazer a mudança. Então isso está acontecendo em todo mundo. Eu que não tenho permissão, que esses infelizes não deixam, senão eu ia falar pelo menos de 11 casos que a gente ficou conhecendo na Europa, de pessoas assim. É tão intenso isso, que existe ao lado de Londres, numa cidadezinha, a 40 quilômetros de Londres, uma universidade dedicada só para aprimoramento de paranormalidade. Não de médios, de paranormais, para desenvolver poderes mentais. É extraordinário, está surgindo. Tem uma outra escola em Frankfurt, na Alemanha, que também está se especializando para desenvolver habilidades paranormais nas pessoas. Porque agora eles estão conseguindo detectar quais crianças têm essa modificação genética, para poder orientar. O grande problema é que tem um lado negro da força. A CIA já sabe disso, FBI já sabe disso, o pessoal da Rússia já sabe, estão atrás dessas crianças, querendo, dando altas somas de dinheiro para os seus pais, querendo treiná-las para espionagem industrial, espionagem política e tudo mais. Então, tem que balancear a coisa, mas está tendo, gente, é porque nós ficamos muito dentro de centro espírita. A gente tem que estar atento que tem muita coisa que está acontecendo aí e que a gente não está atento por ela. Então, pelo menos, fiquem atentos aos livros do Ângelo, vocês vão ver muita coisa aí nesse sentido. Mas nós tivemos contatos imediatos, do máximo grau com essas pessoas, e é extraordinário ver como essas forças dirigentes da humanidade estão atuando. Bom, nós vamos encerrar agora e vai ter um momento de oração. Esse momento, vamos pedir aos benfeitores espirituais para ministrar o passe humano espiritual. Pedir aos médiuns, por favor, para se colocarem ao entorno do salão e se colocarem à disposição para a doação de energia. Me desculpem, porque eu estou tão envolvido aqui, eu não consigo falar mais tranquilo, porque tem espírito perto e a minha voz, eu não consigo dominar a voz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, Vamos aproveitar esse momento de oração. fico a pensar nas obras de Deus.
vamos pedir a Deus a sua bênção. Vamos perceber os mentores ao nosso redor. Entregue-se nas mãos de Jesus. Quão grande és tu, Senhor. Abra sua alma ao Pai. Nas matas e florestas, o passarinho adora os cantos, olhando os montes, vales e colinas, então vejo o teu poder esquentar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Em nome de Deus e em nome de Jesus, evocamos as forças superiores do bem e da luz. Nesse momento evocamos a força de Alex Arthur Indiano e José Kleber, caboclo-chefe Tupinambá, Pai João de Aruanda, a força dos guardiões na personalidade de Jamar, de Batabe, de Kiev, de Anton, de seus 7 encruzilhadas do guardião veludo, todos os caboclos de Mata Verde, Mata Fria, todos os pais velhos que possam neste momento liberar toda energia densa, contagiosa e negativa que porventura esteja aderida em nosso corpo energético, espiritual ou mental. Pedimos aos magnetizadores do além que possam utilizar os nossos médiuns para que através das suas mãos possam transfundir energias, possam revigorar seus corpos, seus corações, suas mentes, e que os benfeitores espirituais, sob a tutela de nossa mãe Evelina Batista, possa também visitar os nossos lares, visitar as pessoas que amamos, que possa também ou trazer ou levar nossas energias àqueles nossos parentes, amigos e afetos que partiram para a grande viagem da vida. Que eles recebam neste momento esta energia poderosa, que recebam a energia do amor que vibra em nossos corações. E nós queremos dizer, Senhor, como os teus discípulos te disseram um dia, a caminho da cidade de Emaús: fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado à equipe de médiuns. Caso vocês queiram permanecer mais um tempo, vai para o trabalho de desenho mediúnico agora nos livros. Quem adquiriu o livro pode ficar aqui. Quem quiser ir embora também, não precisa, não vai acontecer nada de mal. Fique à vontade. Apenas a gente pede quem permanecer aqui, que permaneça o mais tranquilo possível para nos auxiliar, para que os espíritos se manifestarem aqui para o trabalho da mediunidade. A Rosinha quer dar um recado para vocês. Bom, enquanto Robson se prepara, né? E a gente prepara aqui, porque senão essa mesa